Imagine a situação. Uma pessoa escolhe uma mistura de nozes aparentemente saudável, mas um único componente dessa mistura é capaz de aumentar o risco de danos ao fígado em impressionantes 48%. Este número surpreendente não é acidental. Ele é resultado de um estudo abrangente de 20 anos, cujos resultados foram publicados no respeitado Journal of the American College of Cardiology. A seguir, será detalhado qual noz deve ser evitada e quais 4 variedades, ao contrário, contribuem ativamente para a proteção do coração, o fortalecimento dos ossos e a manutenção da saúde cerebral. O material a seguir visa ser um guia abrangente, revelando o potencial de 4 poderosas nozes capazes de proporcionar proteção robusta para o cérebro, o sistema ósseo e o sistema cardiovascular. Além disso, será dada atenção a 4 tipos de nozes potencialmente perigosas, cujo consumo é recomendado limitar significativamente ou excluir completamente da dieta se o objetivo for a melhoria da saúde a longo prazo através de escolhas conscientes de lanches. A crença comum de que todas as nozes oferecem os mesmos benefícios é bastante difundida. No entanto, essa percepção pode ser perigosamente desinformadora. Muitos idosos buscando uma alimentação saudável intuitivamente escolhem nozes em vez de lanches processados, acreditando estar fazendo a escolha certa. Esse instinto, sem dúvida, está correto em sua essência, mas a realidade é significativamente mais complexa do que a maioria das pessoas costuma pensar. Nozes mal escolhidas podem provocar o aumento de marcadores de inflamação no corpo, causar desestabilização dos níveis de açúcar no sangue e até mesmo interagir de forma indesejada com medicamentos em uso. A questão não se resume à exclusão total de nozes da dieta. Ela reside na compreensão profunda de quais nozes apoiam ativamente o corpo que envelhece e quais, ao contrário, podem diariamente impedir o alcance das metas de saúde estabelecidas. Esta informação tem o potencial de mudar radicalmente a percepção de uma pessoa sobre nutrição e contribuir para a preservação da independência e qualidade de vida por muitos anos. Também será detalhado quais 4 tipos de nozes devem ser limitados ou completamente excluídos da dieta para garantir a proteção confiável do coração, do cérebro e da saúde metabólica. A maioria das pessoas não percebe a verdadeira natureza das nozes no contexto do envelhecimento. Elas não são apenas lanches comuns, são fontes altamente concentradas de compostos bioativos que podem combater eficazmente os processos de envelhecimento ou, ao contrário, acelerá-los significativamente. Pesquisas realizadas na Universidade de Harvard demonstram convincentemente que idosos que consomem regularmente os tipos certos de nozes apresentam pensamento mais claro, mantêm ossos mais fortes e sustentam um coração estável e eficiente. Infelizmente, poucos idosos percebem essa oportunidade oculta, mas poderosa. Os compostos bioativos contidos em algumas nozes possuem a capacidade única de penetrar a barreira hematoencefálica, proporcionando assim proteção direta contra o declínio cognitivo. Eles fornecem ao corpo minerais essenciais que previnem eficazmente a perda de massa óssea. Além disso, são fonte de gorduras benéficas que contribuem para a elasticidade das artérias. No entanto, outros tipos de nozes podem conter carboidratos ocultos, capazes de elevar drasticamente os níveis de açúcar no sangue. Algumas acumulam toxinas que sobrecarregam o fígado. Outras contêm compostos inflamatórios que podem agravar dores nas articulações e problemas cardiovasculares. É por isso que o consumo casual e inconsciente de nozes pode ser contraproducente para idosos. Em um cenário onde o corpo lida com mudanças naturais do envelhecimento, cada escolha alimentar se torna crítica. A solução não é a abstinência total de nozes, mas a compreensão precisa de quais nozes apoiam as necessidades específicas de saúde do corpo e quais podem minar os esforços para manter a saúde e a independência. Em primeiro lugar, na lista de nozes benéficas, o amendoim se destaca. Sua inclusão na dieta diária é mais do que justificada.
O amendoim conquistou a reputação de um dos alimentos vegetais mais completos, especialmente valioso para idosos que precisam manter a força óssea, a clareza arterial e uma proteção celular robusta. Cada porção de 28 gramas de amendoim contém aproximadamente 97 miligramas de cálcio, o que é comparável à quantidade de cálcio em 1/4 de xícara de leite. Esta circunstância é de grande importância para aqueles que enfrentam o afinamento ósseo ou buscam preservar a densidade óssea com a idade. No entanto, não é apenas o cálcio que distingue o amendoim de outras nozes. Ele também é rico em magnésio, que desempenha um papel fundamental no processo de absorção de cálcio. Isso garante que o cálcio realmente chegue aos ossos, em vez de se acumular em tecidos moles ou artérias, onde sua presença é indesejável. Essa sinergia de cálcio e magnésio proporciona um suporte confiável para a força esquelética, sem aumentar o risco cardiovascular. O que torna o amendoim ainda mais valioso para idosos é sua pronunciada atividade antioxidante. A casca do amendoim contém flavonoides que atuam em sinergia com a vitamina E, formando um poderoso escudo antioxidante. Essa combinação contribui para a redução do estresse oxidativo, um processo intimamente ligado ao envelhecimento celular, à deterioração da memória e ao enfraquecimento da função imunológica. A vitamina E presente no amendoim também apoia a saúde da pele e pode contribuir para a preservação das funções cognitivas com a idade. Para a manutenção do sistema cardiovascular, o amendoim fornece cerca de 9 gramas de gorduras monoinsaturadas saudáveis para o coração a cada 28 gramas do produto. Essas gorduras contribuem para a redução dos níveis de colesterol ruim, LDL, ao mesmo tempo em que mantém os níveis de colesterol bom, raros, o HDL. Isso ajuda a manter as artérias saudáveis e melhora a função cardíaca geral. Além disso, o amendoim contém cerca de 3,5 gramas de fibras alimentares por porção, o que contribui para a regularidade digestiva e apoia adicionalmente o controle dos níveis de colesterol. Em segundo lugar, na lista de nozes benéficas, as nozes se destacam. Elas são consideradas a noz que salva o cérebro. Poucos alimentos lembram tão obviamente o órgão que se propõe a proteger quanto as nozes. Sua forma, surpreendentemente semelhante a um cérebro, é uma espécie de indício de sua função mais poderosa para idosos. Uma porção de 28 gramas de nozes contém cerca de 2,5 gramas de ácido alfa-linolênico, ALA, um tipo de ácido graxo ômega 3 que desempenha um papel criticamente importante na manutenção da estrutura e flexibilidade das membranas das células cerebrais. Para idosos, essas gorduras são especialmente valiosas, pois contribuem para a manutenção de uma transmissão eficaz de sinais entre os neurônios e proporcionam proteção contra deteriorações neurológicas relacionadas à idade. Pesquisas demonstram convincentemente que o teor de ômega 3 nas nozes pode contribuir para a manutenção da flexibilidade cognitiva e da velocidade de processamento de informações em idosos. As nozes também são ricas em polifenóis e vitamina E, dois compostos com poderosas propriedades antioxidantes. Ao contrário de muitos outros antioxidantes, os polifenóis contidos nas nozes são capazes de penetrar a barreira hematoencefálica. Isso permite que eles reduzam diretamente a inflamação no tecido nervoso, o que é extremamente importante, pois a inflamação crônica de baixo grau é atualmente reconhecida como um dos fatores-chave no desenvolvimento de condições como a doença de Alzheimer e o declínio cognitivo geral. Além disso, as nozes contêm uma pequena quantidade de melatonina, um hormônio que ajuda a regular os ciclos de sono e vigília. Isso pode ser especialmente benéfico para idosos que sofrem de distúrbios do sono, pois os problemas de sono são uma questão comum que afeta negativamente tanto a acuidade mental quanto o bem-estar geral. Em terceiro lugar, entre as nozes benéficas estão os pistaches. Eles podem ser chamados de regulador natural da pressão, essencial para a saúde do coração. Essas pequenas nozes verdes podem parecer modestas,
mas seus benefícios para idosos são muito significativos. Uma porção de 28 gramas oferece uma combinação equilibrada de proteína vegetal, gorduras saudáveis e poderosos antioxidantes. Além disso, eles permanecem relativamente baixos em calorias, aproximadamente 160 calorias por 28 gramas. O que torna os pistaches especialmente valiosos para idosos é seu alto teor de potássio. Eles contêm cerca de 285 miligramas de potássio por porção. Essa alta proporção de potássio para sódio ajuda a neutralizar os efeitos do sódio que elevam a pressão arterial. Isso é particularmente valioso para idosos que sofrem de hipertensão. Estudos clínicos demonstram um fato notável. O consumo de pistaches está associado a uma redução significativa da pressão arterial sistólica. Além dos benefícios cardiovasculares, os pistaches oferecem oportunidades únicas para a regulação dos níveis de açúcar no sangue. Eles possuem um baixo índice glicêmico e contêm uma combinação favorável de proteína, fibra e gorduras saudáveis. Essa combinação ajuda a retardar a absorção de carboidratos quando consumidos junto com a refeição, o que pode prevenir picos acentuados de açúcar no sangue após as refeições. Isso os torna uma escolha sensata para um número significativo de idosos que sofrem de diabetes tipo 2 ou resistência à insulina. Os pistaches também apoiam a visão e a saúde cerebral devido à alta concentração de luteína e zeaxantina. Esses carotenoides protegem a mácula ocular e podem ajudar a reduzir o risco de degeneração macular relacionada à idade, a principal causa de perda de visão em idosos. Novas pesquisas indicam que esses compostos também podem desempenhar um papel na manutenção da acuidade mental em idades mais avançadas. Em quarto lugar na lista de nozes benéficas, as castanhas do Pará se destacam. Elas podem ser caracterizadas como um poderoso estimulante da tireoide e do sistema imunológico, exigindo, no entanto, uma dosagem cuidadosa. As castanhas do Pará oferecem um benefício único que nenhuma outra noz pode proporcionar aos idosos. Elas contêm uma fonte extremamente concentrada de selênio. Este micronutriente desempenha um papel vital na ativação dos hormônios da tireoide, na manutenção da função imunológica, na proteção antioxidante e na proteção cognitiva. Apenas uma castanha do Pará grande contém cerca de 96 microgramas de selênio, o que excede a dose diária recomendada para a maioria dos idosos. Isso as torna não tanto um lanche comum, mas um suplemento terapêutico em sua forma natural. O selênio é essencial para a conversão do hormônio tireoidiano T4 em sua forma ativa T3, que regula o metabolismo, a produção de energia e o humor. Problemas de tireoide aumentam significativamente após os 60 anos, especialmente em mulheres pós-menopausa. Sintomas vagos, como fadiga crônica, ganho de peso inexplicável e esquecimento, frequentemente levam a diagnósticos errados, mascarando as verdadeiras causas dos males. A inclusão regular, mas estritamente moderada, de castanhas do Pará na dieta pode contribuir para a manutenção de um equilíbrio hormonal ótimo. Além do efeito benéfico na tireoide, as castanhas do Pará contribuem ativamente para a resiliência neurológica. O selênio nelas contido participa da proteção dos neurônios contra o estresse oxidativo, e baixos níveis desse micronutriente estão associados ao aumento do declínio cognitivo. Vários estudos demonstram que a melhoria do status de selênio pode contribuir para um pensamento mais claro, melhor memória e estabilidade de humor em adultos idosos. No entanto, as castanhas do Pará exigem cautela especial. O mesmo alto teor de selênio que as torna tão poderosas também pode representar um risco se consumidas em excesso. O consumo de mais de 2 castanhas do Pará por dia pode levar à toxicidade do selênio, causando sintomas que variam de fadiga e distúrbios gastrointestinais a unhas quebradiças, queda de cabelo ou disfunção nervosa. Para a maioria das pessoas, apenas uma castanha do Pará por dia é suficiente. 2 são aceitáveis apenas em casos raros.
Recomenda-se consumir diariamente 4 tipos de nozes benéficas. Agora, vamos considerar os 4 tipos de nozes, cujo consumo deve ser limitado. Entender quais 4 nozes devem ser limitadas ou completamente excluídas da dieta pode ser ainda mais importante do que saber quais incluir. As informações a seguir sobre toxinas ocultas, picos acentuados de açúcar no sangue e potenciais interações com medicamentos podem prevenir sérios problemas de saúde que a maioria dos idosos nunca prevê. Chegou a hora de discutir os 4 tipos de nozes, que podem sabotar discretamente os esforços de uma pessoa para manter a saúde. Isso não significa que sejam alimentos ruins em sua essência. No entanto, para idosos que enfrentam problemas de saúde específicos ou que tomam vários medicamentos, essas nozes apresentam riscos sérios que frequentemente superam seus potenciais benefícios. O primeiro na lista de nozes a serem limitadas é o amendoim. Ele carrega um risco que a maioria das pessoas nunca considera. O amendoim talvez seja um dos lanches mais comuns do mundo. Mas para idosos, ele está associado a riscos de saúde subestimados. Ao contrário das verdadeiras nozes de árvore, o amendoim pertence às leguminosas e cresce debaixo da terra. Isso o torna particularmente suscetível à contaminação por mofo, que produz aflatoxinas. As aflatoxinas são potentes carcinógenos que, com o tempo, podem danificar as células do fígado. Mesmo a exposição crônica de baixo nível a essas substâncias está ligada a problemas hepáticos e função imunológica comprometida. Idosos são mais vulneráveis a essa ameaça oculta, especialmente aqueles com função hepática já enfraquecida ou sistemas de desintoxicação comprometidos. O amendoim também é uma fonte significativa de ácidos graxos ômega 6. Embora os ômega 6 por si só não sejam prejudiciais, um desequilíbrio entre os ácidos graxos ômega 6 e ômega 3 contribui para a inflamação sistêmica. Essa condição está associada ao desenvolvimento de artrite, doenças cardíacas e declínio cognitivo. A maioria dos idosos já consome uma quantidade excessiva de ômega 6 de alimentos processados, e o amendoim apenas agrava essa carga inflamatória. A segunda noz a ser limitada é a castanha de caju. Ela representa um fator oculto de aumento do nível de açúcar no sangue. Ao contrário da maioria das nozes de árvore, a castanha de caju é surpreendentemente rica em carboidratos. Ela contém aproximadamente 9 gramas de carboidratos totais por 28 gramas, com apenas cerca de 1 grama de fibra. Essa carga de carboidratos líquidos elevada pode aumentar o nível de açúcar no sangue mais rapidamente do que outras nozes, o que é uma característica perigosa para idosos que sofrem de pré-diabetes ou diabetes. Além do impacto glicêmico, as castanhas de caju apresentam riscos devido ao seu teor de oxalatos. Oxalatos são compostos naturais que podem se ligar ao cálcio no trato digestivo, levando à formação de cálculos renais em pessoas predispostas. Para idosos com função renal comprometida ou histórico de cálculos urinários, as castanhas de caju podem agravar discretamente os riscos existentes. A terceira noz a ser limitada é a macadâmia. Ela representa uma bomba calórica que sobrecarrega o corpo. Embora possa parecer um luxuoso petisco para idosos, ela traz mais desvantagens do que benefícios. Um dos maiores problemas é seu teor calórico extremamente alto. Apenas 10-12 nozes de macadâmia podem conter cerca de 200 calorias, principalmente devido à gordura. Além disso, elas contêm uma quantidade mínima de proteína ou fibra, essenciais para criar sensação de saciedade. O que distingue a macadâmia é o seu teor excepcionalmente alto de gorduras saturadas entre as nozes frequentemente consumidas. Elas contêm quase 3-4 gramas por 28 gramas. O consumo excessivo pode contribuir para o aumento dos níveis de colesterol LDL, potencialmente piorando condições cardiovasculares existentes em idosos que já cuidam da saúde do coração ou tomam medicamentos como estatinas. Sua natureza rica em gordura também sobrecarrega a vesícula biliar. Para aqueles com cálculos biliares conhecidos ou ocultos, uma condição que aumenta com a idade,
a macadâmia pode provocar exacerbações digestivas, náuseas, dor abdominal ou até ataques de vesícula biliar. Podem seguir-se a refeições ou lanches gordurosos, especialmente se a macadâmia for consumida em grandes porções. A quarta noz a ser limitada é o pinhão. Ele apresenta perigo de interação medicamentosa e risco de aspiração. Apesar de seu sabor requintado, os pinhões têm várias desvantagens preocupantes para idosos. Um dos efeitos mais incomuns é a síndrome da boca de pinhão. Dentro de 3 dias após o consumo, algumas pessoas desenvolvem um sabor metálico ou amargo persistente que pode durar dias ou semanas. Embora não seja fisicamente prejudicial, esse efeito pode suprimir o apetite e causar perda de peso não intencional em idosos, um grupo já propenso à desnutrição. Mais seriamente, os pinhões contêm compostos que podem interagir com medicamentos comuns, incluindo medicamentos para baixar a pressão arterial, antidepressivos e medicamentos para baixar o colesterol. Essas interações não são amplamente documentadas nas diretrizes principais, o que as torna particularmente perigosas para idosos que tomam várias prescrições. Os pinhões também representam um risco claro de aspiração devido ao seu pequeno tamanho e textura escorregadia. São algumas das nozes mais fáceis de inalar acidentalmente, especialmente entre idosos com dificuldades de deglutição ou boca seca devido a medicamentos. Se aspirados, esses pequenos pinhões podem bloquear as vias aéreas ou ficar presos nos pulmões, o que pode levar à pneumonia por aspiração, uma condição grave em idosos. Permita-me apresentar a aplicação prática desses conhecimentos. Recomenda-se realizar uma revisão de domingo. Primeiro, deve-se estocar amêndoas, nozes, pistaches e uma castanha do Pará. Segundo, as nozes devem ser servidas em uma tigela pequena, nunca diretamente do pacote, para controlar as porções. Terceiro, amendoins, castanhas de caju, macadâmias e pinhões devem ser guardados em um pote separado para guloseimas, a fim de limitar sua acessibilidade. Nozes gordurosas, como nozes e castanhas do Pará, devem ser armazenadas na geladeira para evitar que rançam, pois gorduras rançosas podem transformar compostos benéficos em prejudiciais. Quanto às castanhas do Pará, deve-se limitar a uma por dia, no máximo 2, pois uma quantidade maior pode levar à toxicidade do selênio. Pesquisas mostram algo encorajador. Idosos que seguem tais diretrizes nutricionais estruturadas demonstram melhores resultados cardiovasculares. Eles têm níveis de açúcar no sangue mais estáveis e mostram função cognitiva aprimorada, em comparação com aqueles que fazem escolhas alimentares aleatórias. A chave para o sucesso está na consistência, não na perfeição. É crucial discutir suas escolhas de nozes com seu médico, especialmente se você toma medicamentos para pressão arterial, diabetes ou doenças da tireoide. Algumas nozes podem aumentar ou interferir na eficácia dos medicamentos. Seu médico pode ajudar a otimizar tanto a dieta quanto o plano de tratamento. Embora saber quais nozes escolher e evitar seja crucial para proteger a saúde, os hábitos alimentares gerais permanecem a ferramenta mais poderosa para um envelhecimento saudável. Recomenda-se trabalhar com seu médico para criar um plano alimentar abrangente que inclua nozes adequadas, juntamente com outros alimentos que apoiam a saúde óssea, a função cardiovascular e as capacidades cognitivas. O controle regular da pressão arterial, do açúcar no sangue e do colesterol ajudará a ver como as mudanças na dieta afetam os biomarcadores. Também se deve prestar atenção ao nível de energia, qualidade do sono e clareza mental, pois esses indicadores servem como sinais de quão bem as escolhas alimentares apoiam a saúde geral. O lanche de hoje pode fortalecer as forças para os anos dourados ou sutilmente anular décadas de trabalho árduo. A escolha sempre permanece no prato da pessoa. Nozes são alimentos poderosos que podem tanto apoiar quanto minar os objetivos de saúde, dependendo de quais são escolhidas
e como são consumidas. A diferença entre prosperar em anos posteriores e lutar contra problemas de saúde evitáveis muitas vezes se resume a tomar decisões informadas sobre coisas aparentemente simples, como quais nozes manter na cozinha. Agora, você tem o conhecimento para escolher nozes que apoiam ativamente a saúde cardiovascular, a função cognitiva e o bem-estar geral. Você também obteve o entendimento de quais devem ser evitadas ou estritamente limitadas. Esta informação pode ajudar a preservar a independência e a vitalidade por muitos anos. Recomenda-se compartilhar esta informação com seus filhos adultos, netos, vizinhos ou amigos que desejam fazer escolhas alimentares conscientes à medida que envelhecem. Tal recomendação pode servir como um guia para ajudá-los a evitar erros alimentares e fortalecer a saúde no futuro. Você deve estar preparado e totalmente informado, fazendo consistentemente escolhas que contribuam para a vida vibrante e independente que você merece. É importante estar ciente de que as informações apresentadas são de natureza exclusivamente educacional e, de forma alguma, devem substituir a consulta médica individual fornecida por profissionais de saúde competentes, capazes de considerar as características únicas do estado de saúde de cada pessoa.